Olá, minha amiga, olá, meu amigo do GPEC, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão e do canal Raciocínios Espíritas no YouTube. Pois bem, hoje estou aqui para a gente conversar sobre uma matéria interessantíssima publicada na Revista Espírita. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes de mais nada, vamos fazer nossa prece para iniciar nosso trabalho doutrinário. Então eu convido a todas e a todos para buscarem neste instante uma postura de introspecção, uma respiração consciente e tranquila, e principalmente uma conexão com o que há de melhor em nós. Amado Mestre Jesus, neste instante, nós unimos os nossos pensamentos e sentimentos a Ti, agradecendo-lhe por este instante em que podemos nos esclarecer a respeito da Tua doutrina libertadora de consciências, que possamos fazer jus a essas tantas bênçãos que recebemos, ao Teu amor incondicional. Que a Tua paz possa permanecer conosco agora e sempre. Que assim seja. Maravilha! Como eu dizia, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a caridade, que na verdade é um artigo publicado na Revista Espírita do ano de 1858 por Allan Kardec, no mês de agosto. É um texto que na verdade foi psicografado pelo espírito São Vicente de Paulo. Maravilha, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, é óbvio, é importante que a gente converse sobre a Revista Espírita, ou também Jornal de Estudos Espíritas, que na verdade é um periódico que foi criado com a função de divulgação da doutrina espírita. Foi criado por Allan Kardec, com os seus recursos em 1º de janeiro de 1858, lá em Paris, com o nome de Revue Spirit. Ela tinha como subtítulo Jornal d'Etudes Psychologiques, Jornal de Estudos Psicológicos, né? Que igualmente eram publicados estudos aí sobre aspectos da psicologia humana, que nessa época era vista como sendo algo junto. No início ela tinha apenas 36 páginas, né? E Kardec foi o diretor da revista até o seu falecimento em 31 de março de 1869. Kardec se utilizava da revista para desenvolver e debater ideias que seriam muitas depois consolidadas, né, e transferidas para os livros da codificação espírita. Então, muitos textos que nós encontramos nas revistas espíritas estão também nos livros básicos de Kardec. Após Kardec desencarnar, a revista passou a ser dirigida por Pierre Gaët, Le Marie, como era conhecido, né, pelos seus sucessores, até a sua primeira interrupção, que foi durante a Primeira Guerra Mundial, lá de outubro de 1914 a dezembro de 1916. Então ela voltou à circulação com o apoio de Leon Denis, sob a direção de Jean Meillet, ou Jean Mayer, como alguns preferem chamar, até 1931. Então, nesse ano, Hubert Forestier tornou-se editor-chefe, uma função que ele exerceu até maio de 1940, que é justamente a data em que a revista teve a circulação suspensa no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vê que em novembro de 1947 a revista volta a circular, mais uma vez aí sob a direção de Forestier, e em setembro, de 1971, André Dumas assumiu a função e em 1976 havia recuperado a notoriedade da publicação.
Em 1977, o título foi absorvido por uma outra publicação, a Renet 2000, no caso, né, que deixou de circular pela terceira vez. Então, depois de uma batalha legal, Roger Pérez e Louis Serret recuperaram os direitos da publicação e a Revista Espírita retornou no quarto semestre de 1989, o número 1, no centésimo trigésimo segundo volume, no caso, né? Então, a gente vê que teve aí realmente uma história longa, né? E Roger Pérez apresentou também em um Congresso Espírita Mundial um pedido público ao Conselho Espírita Internacional com o intuito de assegurar a edição permanente da revista. E aí o Conselho Executivo do Conselho Espírita Internacional implementou a estrutura editorial mais adequada e com isso passou a publicar a revista a partir do número do segundo trimestre de 2001. E no 5º Congresso Espírita Mundial, em Cartagena, na Colômbia, lá em outubro de 2007, todos os direitos de propriedade da Revista Espírita foram adquiridos pelo Conselho Espírita Internacional. E aí, hoje em dia, ela é editada em francês, em esperanto, em espanhol, em inglês, em polonês e em russo. E aí também é importante eles perguntar, né, quantas revistas espíritas, no final das contas, foram publicadas, com quase 7.000 páginas na sua versão brasileira. Essa coleção se compõe de 12 volumes referentes dos anos de 1858 a 1869, além do índice geral elaborado para facilitar a pesquisa, trazendo para a gente a possibilidade de um estudo mais amplo da doutrina espírita. A revista surgiu, né, como um periódico com aquela função de divulgar a doutrina, né, lançado justamente pelo próprio Kardec, com recursos próprios, como eu falei. Então, interessante, né, que a gente vai aí compreendendo a lógica e perceber por que esse texto que a gente vai discutir se parece tanto com outros textos que a gente já conhece, que já leu, por exemplo, no nosso Evangelho no Lar. Então, a gente vai compreender agora o que é que a gente vai ter lá realmente escrito na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de 1858, em agosto. O título se chama A Caridade, é pelo espírito de São Vicente de Paulo. Então, o texto A Caridade foi psicografado por esse espírito. A gente vê que no texto aí não fica claro qual é o médium que foi utilizado. Foi na sessão espírita de 8 de junho de 1858. Ele começa dizendo: sede bons e caridosos, eis a chave do céu posta em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos arroubos da caridade. Aí ele vai e convida a gente a sermos bons, a ajudar os nossos irmãos, a colocar de lado essa horrível chaga do egoísmo. Ele vai dizer então que esse dever cumprido nos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, como ele diz, quem dentre nós não sentiu o coração pulsar e sua alegria íntima se expandir pela prática de uma obra de caridade? Aí ele vai perguntar: não deveríeis pensar, senão nessa espécie de volúpia proporcionada por uma boa ação, com o que permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual? Pois bem, ele vai dizer que a gente não tem
como dizer que faltam exemplos. Não, não faltam exemplos. Só a boa vontade é que é rara nas palavras de São Vicente. Então ele diz que é preciso que a gente observe as multidões de homens de bem, cuja lembrança piedosa a nossa história lembra. Aí ele diz que poderia citar aos milhares aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o nosso planeta. Não nos disse o Cristo tudo quanto concerne as virtudes da caridade e do amor? Ele pergunta. Aí ele diz, porque são postos de lado os seus divinos ensinamentos, porque os ouvidos são tapados às suas divinas palavras e o coração é fechado para todas as suas máximas suaves. Aí ele, usando a estratégia retórica, vai dizer que gostaria que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal, com mais atenção, com mais presença, mas abandonam o Evangelho, tornam o Evangelho uma expressão vazia, uma letra morta, deixam o Evangelho ao esquecimento, ele como sendo um código admirável. E aí São Vicente vai dizer que os nossos males vêm do abandono voluntário em que a gente deixa o Evangelho, que é esse resumo das leis divinas. Então, ele diz para a gente ler essas páginas com o fogo do devotamento de Jesus e meditar sobre elas. E aí ele diz que ele próprio se sente envergonhado de falar sobre um trabalho, sobre a caridade, quando ele pensa nesse livro que se encontram, na verdade, todos os ensinamentos que nós devemos levar às regiões celestes. Aí ele conclama, né? Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, forjai as vossas armas de vossa doçura e de vossa fé. Tenham mais persuasão, tenham mais constância na propagação de sua nova doutrina. Nós só viemos aqui para trazer encorajamento, ele diz. É apenas para estimular o zelo, estimular as virtudes que Deus permite que a gente, os espíritos, né, ele falando, a vós, a nós no caso, né? Então ele diz que a gente não necessita senão da ajuda de Deus para a nossa própria boa vontade se manifestar. Então as manifestações espíritas não foram feitas senão para os olhos fechados e os corações indóceis. Aí ele diz que há entre vós homens que devem realizar missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazei resplandecer os seus méritos, e vós próprios sereis exaltados pelo desinteresse e pela fé viva de que vos impregnarão. Muito extensos e detalhados seriam os conselhos que vos deveriam ser dados sobre a necessidade de alargamento do círculo da caridade. Aí ele vai dizer que sobre a inclusão desse círculo de todos os infelizes cujas misérias são ignoradas, que também sobre todas as dores que devem ser buscadas em seus próprios redutos, para consolá-los em nome dessa virtude divina, que é a caridade. Aí ele diz que enxerga com satisfação quantos homens eminentes e poderosos colaboram na busca desse progresso, que justamente deve reunir todas as classes sociais, os felizes, os desgraçados. E aí ele vai dizer, que coisa estranha, todos os infelizes se dão as mãos e se ajudam reciprocamente na sua miséria. Por que os felizes demoram tanto para ouvir a voz do infeliz? Por que os felizes se esquecem que se faz necessário uma poderosa mão terrena
para dar impulso às suas missões da caridade? Por que eles não respondem com mais ardor a esses apelos? Por que eles permitem que a miséria, como por prazer, manche, macule a imagem da humanidade? Olha que soco no estômago, né? São Vicente de Paula vai dizer que a caridade é uma virtude fundamental que deve sustentar o edifício de todas as virtudes terrenas. Sem caridade não existem as outras virtudes. Sem caridade não tem fé, não tem esperança, porque sem caridade não existe esperança de uma sorte melhor, de um mundo melhor. Não existe interesse moral que nos guie. Ele vai dizer que sem caridade não existe fé, porque a fé é um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Que a fé e a caridade, na verdade, a caridade é consequência da fé e a fé é a consequência da caridade. Aí ele vai dizer que é preciso que a gente deixe que nosso coração se abra à súplica do infeliz, para a gente poder aprender a estender a mão. E dar sem perguntar se a miséria é fingida ou se o mal tem um vício como causa ou qualquer coisa desse tipo. Ele vai dizer assim, ó, é preciso que a gente deixe a justiça nas mãos de Deus e faça a nossa parte. Deixe a cargo do Criador o castigo de todas as falsas misérias. Não é sua tarefa fazer isso. Aí ele vai dizer que quando você for praticar a caridade só pelo prazer que ela proporciona, sem questionar a utilidade da caridade, então aí sim você será um filho de Deus, um filho que Deus amará e que chamará para si. Aí São Vicente de Paula vai dizer que a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá às criaturas. Aí ele vai dizer assim, ó, como poderíeis desconhecer essa suprema bondade? Com esse pensamento, qual seria o coração bastante perverso para recalcar e repelir esse sentimento divino? Ele vai mais além e diz assim, ó, qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra a doce carícia da caridade? Aí ele vai dizer assim, ó, que não ousa falar daquilo que ele fez quando estava encarnado, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Mas penso que a obra que iniciei é uma daquelas que devem contribuir muito para aliviar vossos semelhantes. Com frequência eu vejo espíritos que pedem a missão de continuar a minha obra, continua ele dizendo. Vejo as minhas suaves e queridas irmãs em seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que eu vos recomendo agora com toda a alegria proporcionada por essa existência de devotamento e de sacrifícios. E aí ele vai dizer que para ele é uma grande felicidade ver quando o caráter desse tipo de obra é honrado, quanto a missão é apreciada e é protegida. Aí ele vai dizer, homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar ampliando a obra da propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude pelo seu próprio exercício. Não existe uma alegria espiritual que a caridade não proporcione. E ele está dizendo isso já da presente existência. Aí ele diz assim, ó, sejam unidos, amem-se uns aos outros conforme os preceitos de Jesus. Aí que assim seja, ele diz, e fecha essa mensagem de uma maneira maravilhosa. E aí a equipe de Kardec agradece a São Vicente de Paula a boa e bela comunicação que teve a bondade de dar e diz que gostaria
que fosse proveitosa a todos. Poderíeis, eles perguntam, né, para ele, poderíeis permitir-nos algumas perguntas complementares a respeito do que acabaste de dizer? E aí as perguntas são feitas de uma maneira interessante, né? Aí ele responde, certamente, pois meu objetivo é esclarecer-vos. Perguntai o que quiserdes. E aí a pergunta que é feita, a primeira pergunta é assim, a caridade pode ser compreendida de duas maneiras. A esmola propriamente dita e o amor aos semelhantes. Quando nos dissestes que era necessário abrir o coração ao pedido do infeliz que nos estende a mão, sem lhe perguntar se sua miséria é fingida, aí eles dizem assim, você não queria dizer ali que estava, na verdade, trazendo apenas o ponto de vista da esmola da caridade? E aí São Vicente de Paula diz, sim, apenas nesse parágrafo. Aí na pergunta 2, eles dizem assim, você disse que nós deveríamos deixar a justiça de Deus à apreciação da falsa miséria. Contudo, todavia, entretanto, mas, porém, parece-nos que dá sem discernimento àqueles que não necessitam ou que poderiam ganhar a vida por um trabalho honesto é encorajar o vício e a preguiça. Olha que pergunta interessante. Se os preguiçosos achassem facilmente aberta a bolsa alheia, iriam se multiplicar ao infinito em prejuízo dos que são verdadeiramente necessitados. E aí São Vicente de Paula vai dizer assim, vocês podem identificar os que podem trabalhar e então a caridade vai obrigar a tudo fazer para proporcionar a eles o trabalho. Entretanto, também há pobres mentirosos, também há pobres que sabem muito bem simular misérias que não padecem. Esses é que devem ser deixados à justiça de Deus. Olha que interessante, né? E aí a equipe de Kardec diz assim, aquele que pode dar apenas 1 centavo e que pode escolher entre 2 infelizes que lhe pedem, tem direito de inquirir qual deles é realmente necessitado ou ele deve dar sem examinar ao que chega primeiro. E aí São Vicente de Paula responde, deve dar àquele que parece sofrer mais. Olha que interessante, né? Aí a outra pergunta, não se deve considerar como parte da caridade a maneira de fazê-la? Aí São Vicente diz assim, é sobretudo na maneira de fazê-la que está o mérito da caridade. Olha que fala. Aí ele diz assim, a bondade é sempre indício de uma alma bela. Aí Kardec vai e pergunta, que tipo de mérito reconheceis naqueles geralmente chamados benfeitores rabugentos? E aí São Vicente responde, fazem o bem apenas pela metade. Seus benefícios são recebidos, mas não comovem. Olha que importante isso, né? Aí na 6ª pergunta, disse Jesus que a vossa mão direita não saiba o que faz a esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Aí a resposta de São Vicente, eles têm apenas o mérito do orgulho, pelo qual serão punidos, serão castigados. Na 7ª pergunta, a caridade cristã, na sua mais larga acepção, não compreende também a doçura, a benevolência e a indulgência para com as fraquezas alheias? E aí a resposta de São Vicente é, fazei como Jesus. Ele vos disse tudo isso. Escutai-o mais do que nunca. Aí a pergunta seguinte é bem entendida a caridade quando exclusiva entre as criaturas da mesma opinião ou do mesmo partido? Aí a resposta é não.
é, sobretudo, o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque justamente todos os homens são irmãos. É sobre isso que concentramos os nossos esforços. Olha, em momentos de dicotomia política a gente vê isso, hein? Aí Kardec pergunta: admitamos que uma pessoa veja dois homens em perigo, mas não possa salvar senão um. Um é seu amigo e o outro inimigo. A quem ele deve salvar? Aí a resposta dada é: deve salvar o amigo, pois esse amigo poderia acusá-lo de não lhe ter amizade. Quanto ao outro, Deus há de tomar conta. Olha que fala importante, hein? E aí é importante a gente lembrar, como diz no Livro dos Espíritos, sobre caridade e amor ao próximo, na questão de número 886 é perguntado: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta dos Espíritos é categórica: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí o comentário de Kardec vai dizer que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer ao próximo todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Esse era o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, na verdade, aí, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Comentário de Kardec, hein? Abrange todas as relações em que nós nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, hierarquicamente falando, nossos iguais, nossos superiores. A caridade aí, na verdade, nos prescreve indulgência, porque nós próprios precisamos de indulgência para nós, para nossos erros, e nos proíbe que a gente humilhe os desafortunados, né? Contrariamente aos que a gente costuma fazer. Né? Aí ele diz assim: apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas. Se for pobre, toda a gente como quem entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom, comentário de Kardec, procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é supostamente inferior. Deve diminuir a distância que o separa. Aí lá na questão de número 887 é perguntado: Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Aí os espíritos respondem categoricamente: é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar as faltas que eles cometem, é retribuir o mal que eles fazem com o bem. E aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. Aí na questão de número 888 do Livro dos Espíritos é perguntado: o que se deve pensar da esmola? Olha que fala interessante. Aí o Espírito responde: o homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente. Ele se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e da justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Essa sociedade deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso ou da boa vontade de alguns.
Olha que fala importante, né? Aí na pergunta A, que é feita logo a seguir, isso quer dizer que você reprova a esmola? Aí a resposta do Espírito é não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Olha aí que diferença, né? Aí é importante a gente ver que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Olha que fala importante, hein? Se for prestado com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Aí ele continua dizendo: lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Jesus disse: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. E justamente por conta disso ele nos ensinou a não mostrar para os outros a caridade que a gente faz, né? Não sair ostentando. Então, ele diz o quê? Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Continua o Espírito. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Ele continua dizendo assim, ó, não vos esqueçais nunca que o Espírito, quaisquer que sejam o grau do seu adiantamento e a sua situação, como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo, a esmola que tirais do bolso, ao que vo-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Quem é que assina essa mensagem? O Espírito São Vicente de Paulo. Olha que fala interessante, né? Aí na questão de número 889, é perguntado, não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? E aí a resposta é, sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Ou seja, o foco está na educação. Olha que interessante. Que a gente aprenda a observar que é também caridade o ensinamento. Geralmente a gente ensina tentando usar bem as palavras, mas o convite
de hoje é que a gente tente ensinar através dos nossos exemplos. Como diz o prêmio Nobel Albert Schweitzer, o exemplo não é a melhor maneira de influenciar pessoas, é a única. É a única maneira de influenciar pessoas. Então, que nós possamos verdadeiramente ser aquilo que a gente deseja ver no mundo. Que as bênçãos do nosso amigo Jesus recaiam sobre esses propósitos sinceros que agora a gente abraça em nossos corações, de verdadeiramente vivenciar a caridade como benevolência, indulgência e perdão. Vamos orar? Elevemos então os nossos pensamentos ao mais alto, buscando nos lembrar de todos aqueles que conosco convivem, para neste instante enviarmos os nossos melhores votos, a fim de que Jesus possa guiar os eflúvios que de nós saem para alcançá-los, levando-lhes bênçãos e votos de paz. Mestre Jesus, que o teu amor possa irradiar sobre todos nós e que possamos percebê-lo, visto ser ele incessante em nossas vidas. Que a tua paz possa ser multiplicada por nossas mãos e sentida nas nossas presenças. Que o teu amor alcance a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Sê conosco agora e sempre, que assim seja. Maravilha, pessoal do GPEC. Grande abraço e até a próxima. Com fé em Deus.